o Brasileirão Betano pegando fogo aqui na tela da Cazé TV. E daqui até o fim do campeonato, as histórias vão se entrelaçando, os jogos vão ficando mais importantes. É luta contra o rebaixamento, é luta pelo título, é luta por Libertadores da América. E hoje um confronto direto pela principal competição do nosso continente. Vasco e São Paulo nesse momento fora da zona da Libertadores, mas coladinhos. Vasco é o 8º colocado, lembrando, o G7 vai a Libertadores. O São Paulo é o 10º colocado do Brasileirão. O Wilton já sinalizou, sendo respeitado nesse momento, 1 minuto de silêncio em São Januário. Autoriza o árbitro! Tá valendo! Bola rolando em São Januário! Vasco e São Paulo, 31ª rodada do Brasileirão Betano, pegando fogo, Campeonato Brasileiro na Colina Histórica hoje. Um duelo direto, separados por 1 ponto na tabela de classificação. Os jogadores de Copa do Mundo, jogadores de seleções em ação, como é o caso do Paulo Henrique. Esse deve voltar à seleção brasileira hoje com o Carlo Ancelotti, inclusive acompanhando o jogo em São Januário. Não só ele, como o presidente da CBF, o Rodrigo Caetano, da cúpula do futebol brasileiro lá. Não saiu o Léo Jardim, e aí teve que botar essa bola pela linha de fundo. O Carlos Cuesta deu uma dura ali no Léo Jardim, ficou esperando a saída do goleiro, que não foi. Tem escanteio São Paulo. No gramado com o Guilherme Beltrão, com o Luca Lopes, o nosso setorista tricolor, com o Lucas Pedrosa, o nosso setorista de Vasco da Gama, aqui na nossa cabine de transmissão, com o Fernando Campos, com o Casimiro Miguel, com a nossa craque Ju Cabral, e com você em todo o Brasil participando, deixando comentário, ditando o ritmo da nossa transmissão também através do chat. Vem o Enzo para o levantamento na grande área. Enzo Dias com a perna esquerda, são 6 jogadores do São Paulo na área, incluindo o Arboleda. Vem bola levantada, Lucas Moura, tira de soco o Léo Jardim. Aí vem para dominar o Gomes. Ele vai carregando a bola para trás. Ele briga, insiste e sofre a falta para sair para o jogo. Luizinho, liga Pedrosa. Nesse momento, Robert Renan e Cuesta completam 7 horas sem saber o que é fazer gol. Eles estavam a 6 horas e 59 minutos, passamos do primeiro minuto, 7 horas sem saber o que é sofrer gol. É uma marca impressionante, especialmente para um time do Vasco. E olha aí, ó, olha o Robert Renan aí, ó. Já deu uma canetaço o Robert Renan. O time do Vasco, se a gente olhar o Campeonato Brasileiro, tem a 8ª pior defesa. São 41 gols sofridos, mas o aproveitamento nos últimos jogos veio acompanhando também as vitórias, né? São 3 partidas seguidas sem sofrer gols. Como destacou o Pedrosa, vitória por 2-0 contra o Fortaleza, 2-0 contra o Fluminense, 3-0 contra o Red Bull Bragantino na última rodada. E o Rafael bate para o ataque, vai subir o Enzo Dias, também subiu o Barros. Lançamento para o Tapia, ele vem às costas da zaga, toma a dianteira contra o Piton, Tapia bate cruzado, segura Léo Jardim, vai lá para fazer a defesa. Você, torcedor do Vasco, quer ter descontos de até 100% nos ingressos e benefícios exclusivos? Seja um sócio gigante agora mesmo, acesse sociogigante.com e escolha o seu plano. Sabino bate para o ataque, recebe a devolução. Aí o Sabino com o Arboleda. Esse daqui é o Alan Franco. Um retrospecto entre as equipes. Em 130 jogos na história, 47 vitórias do São Paulo, 46 vitórias do Vasco, 37 empates. E aqui vai se mandando Enzo Dias. Tocou com o Lucas Moura. Dominou Lucas. Devolveu um bolão na frente, o cruzamento. Fez o corte de defesa do Vasco. Aí o Gomes vem para dominar. Novamente ele carrega essa bola, toca numa região delicada do gramado. Sempre ali apertado para jogar. O Tietê conseguiu criar o espaço. Andrés Gomes. Paulo Henrique. O PH vem por dentro. Nuno Moreira e o Vasco. Aí é o dinizismo puro, com coragem para jogar. Consegue encontrar a brecha. Sai da primeira pressão. Só que o São Paulo mantém o time no ataque. O Vasco é obrigado a recuar.
vai surtindo efeito nessa pressão um pouco mais alta do São Paulo. É o antídoto para tentar parar, mas o Vasco muito bem treinado para sair jogando ali, né? Sair dessa pressão. É o estilo do Diniz. Não tem jeito. Desde 9 de maio, comandando a equipe do Vasco da Gama, o Fernando Diniz, que a gente lembra, né? Teve um trabalho no São Paulo, no Brasileirão de 2020, que ficou bem perto de ser campeão, terminou na 4ª colocação. Foram 77 jogos, sequência boa, comandando a equipe do São Paulo entre 2019, finalzinho de 2019 e fevereiro de 2021. Aí a defesa do Léo Jardim. Mais uma vez a posse da bola é do São Paulo. Marcos Antônio. Lucas tenta o passe para o Tapia, vai subir a bandeira. Já subiu a bandeira, aliás. Aí o torcedor pode perguntar, por que que apitou, por que que subiu a bandeira antes? Porque estava claramente adiantado. Aí não precisa esperar o jogo, a jogada ser concluída. E olha, novamente a gente traz aqui a nossa contagem de inscritos, hein? Estamos muito próximos dos 23 milhões de inscritos. Ô Casimiro, eu soube de um dado, eu fiquei impressionado. Aproximadamente metade da galera que nos assiste não está inscrita no canal. Verdade. Não é possível isso. Isso é verdade. Então, se a gente tem 1 milhão de aparelhos conectados agora, significa que aproximadamente 500 mil pessoas que estão nos assistindo não estão inscritas. É verdade. E vem o Paulo Henrique. Então, se esse meio milhão aí se inscrever agora, a gente ultrapassa os 23 milhões de inscritos. É um sonho, mas eu só queria esses 15 mil aí para se inscrever. É? Não precisa ser esse meio milhão agora não. Se quiser, pode vir, né? Tá bom. Olha o Andrés Gomes, veio pro break, balançou a linha de fundo, cruzamento, a bola faz a curva por trás. E o São Paulo terá o tiro de meta para cobrar. E a canetaça do Robert Guerreiro, que drible fantástico. E a zagueira Gil Cabral. Você gosta dos cortes, mas também gosta de uma canetinha de zagueiro, Gil? É arriscado, né? É com emoção, mas enfim, tem qualidade. Jogando pressionado, em determinado momento vai sofrer isso. Arboleda, bola com Alan Franco. Nuno Moreira, retomada a posse da bola no ataque para o Vasco, tentou a finta, veio por trás o contato. Não foi do Alan Franco a falta, foi do Mailton. Falta para o Vasco. Vou te falar, Luiz, é uma falta que irrita o torcedor, né? Porque o Nuno estava sanduichado, né? Ele dá o corte. Cara, um contato que não tem pra quê, né? Ele já tá, a marcação do São Paulo já estava encaixada e dá uma oportunidade pro Vasco cruzar essa bola na área. E vem a bola parada, Coutinho nela. Fica só o Marcos Antônio na barreira, jogador baixinho de 1,66 m. O Lucas não é muito alto, mas tem uma impulsão impressionante. Geralmente marca ali a primeira bola, né? Primeira trave, o Lucas Moura. O Tapia é outro que fica na primeira bola. Coutinho já sinalizou que vai mandar fechada, hein? Vem Coutinho direto. Tô pra fora a batida do Felipe Coutinho. Aí o capitão do Vasco é outro que vive a expectativa de ser novamente convocado à seleção brasileira. O Felipe Coutinho, que tem 68 jogos, tem 2 gols em Copa do Mundo. Para muitos, um dos melhores da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Quem sabe, né? Voltando à seleção brasileira. Arboleda. Esse deve ir à Copa também, né? A seleção do Equador. Tietê. Aí o Piton, Nuno toca de primeira, Felipe Coutinho já dá o break, já limpa o primeiro. Passe para o Nuno, chegou o Ryan. Dominou, ajeitou, vem Tietê, bate pro gol. A bola vem pingando, vem com dificuldades ali pro goleiro Rafael, que segura firme. Aí o Tapia com o Robert Renan. Que pegada, né? Tentou o domínio, foi levantado o Gonçalo Tapia. Bola difícil, né? Teve um desvio no meio do caminho. Cara, se essa bola... Deu sorte o Rafael, viu? Ia trair o Rafael ali, a bola veio afeição para ele. E ali a jogada do Vasco, uma bela jogada, né? O torcedor do Vasco esperava que o Ryan desse aquela pisadinha de letra para trás, mas aí também ia ser um gol de placa, viu, Luiz? Se sai essa jogada, meu Deus do céu, aí para tudo. Além dos nossos setoristas no gramado, né? Luca Bop acompanhando o São Paulo e o Lucas Pedrosa acompanhando a equipe do Vasco da Gama. Guilherme Beltrão também está no campo de jogo. Atrás de qual meta, Guilherme Beltrão?
Ah, Luiz Felipe Freitas, estou atrás da meta do Rafael, que realmente quase sofreu com esse desvio, viu? Só que a bola não perdeu tanto assim a trajetória que ela estava indo antes, e aí o goleiro do São Paulo conseguiu agasalhá-la. Que beleza, hein? Esse é o nosso Guilherme Beltrão, no detalhe técnico para você. Gostou? Gostei. Olha o Tapia, se manda o São Paulo com liberdade, vem Enzo Dias. Aí o argentino já botou na frente, engatilhou, bate pro gol. Segura Léo Jardim. O jogo começa movimentado. E o São Paulo bem no jogo, hein, Luca Bop? São Paulo bem no jogo, surpreendentemente nesses 10 minutos, não deixando o Vasco tomar conta do jogo. O Crespo está gostando bastante, aplaudindo o tempo inteiro. Bom início do jogo do São Paulo, Luizinho. Andrés Gomes. Aí o PH. Paulo Henrique. Vem pra cima, levantou. Arboleda corta. Enzo toca de cabeça. Vai chegar o Barros. Com o PH. De volta pro Barros, ele vem pra caneta e sofre a falta. O argentino ficou com as pernas abertas, o Barros deu aquela arrastada. Olha aí, ó. Que isso, hein? Que canetinha. Que finta. E olha aí, ó. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti veio com a Rodrigo Caetano do Vasco para acabar. A Michal. E a dúvida é, vai convocar alguém? Vai levar alguém? Amanhã, 1h30 da tarde, Geral Cazé TV especial, hein? Geral Cazé TV amanhã, 1h30 da tarde, com a convocação da seleção brasileira. Estaremos aqui. Donan, Ju Cabral, eu e Bárbara Coelho. Confirmado. Ah, e Beltrão lá, Beltrão estará lá. Vem pro levantamento Felipe Coutinho, perna direita na bola. Coutinho levantou, segunda trave, o toque! Cabeçada saiu fraca e foi direto à linha de fundo. Então deixa eu fazer esse convite de maneira oficial para você, tá? Amanhã, 1h30 da tarde, Geral Cazé TV, com a convocação da seleção brasileira. Vai ser um dia especial. O Guilherme Beltrão estará na sede da CBF para fazer pergunta ao Carlo Ancelotti, para acompanhar toda a movimentação da nossa seleção. E nós estaremos aqui nos estúdios do Geral Cazé TV, Ju Cabral, nossa medalhista olímpica, Fernando Campos, Bárbara Coelho. Eu vou estar nessa também para a gente repercutir demais a convocação da nossa seleção. Imperdível! 1h30 da tarde amanhã, Geral Cazé TV. Quase 12 minutos desse primeiro tempo. Tá gritando aí o Fernando Diniz. Ele está na segunda passagem dele no comando do Vasco. Nessa segunda passagem são 12 vitórias em 31 jogos. Diga, Pedrosa. Você falava do Coutinho. Coutinho tem 47 jogos nessa temporada com esse contra o São Paulo. Vai você. É porque o Tapia toma a dianteira, vem na bola, o Cuesta briga, ganha na moral, leva na força física. No duelo sul-americano, melhor pro Cuesta, tentou o passe o Gomes, erra o passe, ganha Sabino. E aí o Lucas Moura vem pro giro, São Paulo tem a bola. Liga Pedrosa. E ele tem 11 gols e 5 assistências, mas dentro do Vasco, o que se fala é que a influência do Coutinho é muito maior do que os números. Ele é um cara que cuida do time, inclusive ele não faz tantos jogos desde a temporada 18-19, quando ele vestia a camisa do Barcelona, e encaram ele como pronto fisicamente para voltar à seleção. É porque eu sou partidário desses que não analisam o futebol só pelos números frios. Já quantos gols e assistência o cara deu? Ah, esse é o melhor da temporada. Não, tem que ver os jogos. Se você for analisar, por exemplo, a atuação do Coutinho contra o Fluminense, você não tem gol, você não tem assistência, mas você tem uma influência muito grande para o Vasco funcionar. Baixando, ajudando na série de bola, ditando ritmo. Isso também tem que ser visto, analisar o campo. Tentou o passe longo, o Mailton. Pressionado, o Paulo Henrique fez o giro. E aí tem a calma para tocar com o Barros. Aliás, o jogador do São Paulo também, que é muito bem visto na comissão técnica da seleção brasileira, é o Marcos Antônio. E para mim é o melhor jogador do São Paulo na temporada. Muito bom jogador. É muito bom jogador. Faz o São Paulo jogar também. Bota é fã. Ele é o cara que dita ritmo no meio campo do São Paulo. Muito fã. Vai se mandando o São Paulo em contragolpe. Tapia pede por dentro. Aí ele com a bola, ó. Marcos Antônio veio da Lazio, né, para a equipe do São Paulo, mas teve um destaque especialmente no Shakhtar Donetsk, onde foi muito bem, fazendo jogos contra o Real Madrid, por exemplo, jogando em grandes
noites europeias. Lucas Moura foi pro chão, ele voltava da posição de impedimento. Inclusive, eu vou te falar um negócio, um jogador que joga contra o Real Madrid numa noite de Champions League e não sente a pressão, ele pode jogar em qualquer lugar. E é muito bom de bola, 25 anos de idade tem apenas o Marcos Antônio. Ele saiu da base do Atlético Paranaense, mas não jogou na base. Teve até ali uma briga na hora de sair do Furacão. E aí fez a carreira toda na Europa, passou por Portugal, depois o destaque especialmente no Shakhtar e recentemente na Lazio. Era figurinha carimbada em seleção de base também, Marcos Antônio. Fazendo a falta o Alan Franco. Luizinho. Diga! Corroborando com isso que o Donan falou, às vezes os números não explicam o futebol, né? O Marcos Antônio tem 3 assistências no Campeonato Brasileiro. Você pode imaginar que são números tímidos, mas ele de fato é o fiel da balança de São Paulo. Se ele tá bem, o São Paulo tá bem. Se ele tá mal, o São Paulo, quando ele não tá, o São Paulo joga mal. Então os números não explicam tudo, muito menos a qualidade do Vitinha brasileiro que é Marcos Antônio. Esse é o nosso setorista Lucas Bob. E você que tá com a gente, o Carlo Ancelotti está lá, tá em São Januário. Queremos a sua opinião. Quem você convocaria amanhã, do Vasco, do São Paulo ou do seu time, se você for torcedor de outro time e estiver vendo a nossa transmissão? Grava um vídeo aí rapidinho, 15 segundinhos, na vertical e manda para esse número, 21 3955 1618. 21 3955 1618. Manda o vídeo pra gente no WhatsApp que a gente roda aqui ao longo da nossa transmissão. A bola chega para Lucas Moura, já fez o giro. Lucas, Marcos Antônio de primeira, já acelera a jogada. Enzo Dias. Recua. Marcos Antônio. Aí o Bobadilha foi desarmado na bola, reclamou de falta, o juiz não deu, vem contra-ataque, o Pablo Maia toma a frente e sai pro jogo. Bobadilha. Aí o Enzo Dias vem para levantar, é pro Tapia, dominou na área, Tapia foi pro chão. Não conseguiu o Wilton. Coutinho. O torcedor do São Paulo no chat já pode se manifestar. Achou que houve falta? Achou que não houve? E a falta em cima do Rayan, a falta do Arboleda e a bronca dos jogadores do São Paulo. Quando o Wilton bota a cabeça para baixo assim, é que ele já está escutando o cara do VAR para dar ali uma ajuda, para ver se houve, se não houve. Vamos ver, Piton e Tapia. E aí, hein? Eu achei que ia ter outro ângulo, cara. Achei que ia ter um ângulo de frente, né? Porque a bola encobre o contato do Piton com o Tapia. O Wilton tá ouvindo ainda. Vamos ver. Mandou seguir o Wilton. E você tá vendo a posse de bola no jogo, 52% do São Paulo, 48% do Vasco. Tô vendo aqui o chat, foi pênalti, não foi nada, se jogou, pênalti, muito pênalti, nada. Chegou uma hora também que 59% não se jogou, fala bola. Pera aí que meu bar. É, porque vem o Tietê, segura aí, Bopi. Tietê vem, levantou a cabeça, patinou ali o Alan Franco, ele faz o recuo com o Piton. E já temos a nossa enquete no chat também pra galera palpitar, se foi ou se não foi. Lucas Piton carrega, vem por dentro, toca com o Barros. Já acelera, chamada com o Carlos Cuesta. O colombiano botou na frente, dividiu. Lucas Bob, diga aí. Não, o banco do São Paulo foi a loucura com a não marcação do pênalti. O Alisson, inclusive, arremessou uma garrafinha d'água aqui. O Crespo falou um palavrão. A gente costuma ouvir nas redes sociais que esse time do São Paulo é muito passivo, falta o inconformismo que às vezes só o Luciano mostra dentro de campo. Mas a julgar por essa reação do pênalti não marcado, os jogadores do São Paulo do banco estão muito acesos, ficaram indignados com a não marcação do pênalti. É, lance que certamente vai gerar algum tipo de discussão. Mac e iFood estão com a boa para você que está em casa querendo amassar enquanto acompanha esse jogo aqui com a gente, tá? Hits iFood, que é uma inovação que veio para ficar. Vai lá no iFood, clica no ícone do foguinho e pede Mac no Hits, tá? Beleza. Se liga no Hits iFood, Mac tem preços que você nunca viu. Chicken Junior, R$10. Adoro. Cheeseburger, além de cheddar, McMelt, Big Mac e muito mais no precinho também. E o melhor, hein? Com entrega grátis. É isso. E no pré-jogo, Cazé, a gente pediu pra galera no chat comentar
E a nossa produção convidou 2 torcedores que interagiram conosco no chat no pré-jogo para acompanhar a partida com a gente aqui no nosso rooftop, além da nossa dupla lendária que está aqui também, pôde bem Cicinho, tá? Tudo isso recheado, teve um braço ali, né? Tudo isso recheado de Mac entregue pelo iFood. No intervalo a gente vai dar um pulinho lá no nosso rooftop para ver como é que tá o clima, hein? E o Enzo acabou tendo choque com o braço. E olha como reclamou ali, né? A cotovelada. Então fica com a gente aqui no nosso intervalo. Mac iFood no nosso rooftop com as lendas e os torcedores. Quero ver quem é que vai ter a hombridade de descer com o Mac pra gente também, tá? Essa que é a grande verdade. Alguém tem que ter essa hombridade. Tem que ter. Esse companheirismo. Robert Renan. Quando com o Carlos Cuesta. Domínio de bola do PH. Tá aí o Paulo Henrique. Passe em profundidade pro Gomes. Ele é muito rápido. Não tanto. Nem com dois Andrés Gomes para chegar nessa Diniz bola. ficou maluco, hein? Não gostou do quê? Deu um esporro no Paulo Henrique, queria a bola curta, não queria essa profundidade, nem se livrar da bola, que é algo que o Vasco está tendo um pouco de dificuldade hoje. Deu um esporro federal no Paulo Henrique e a máquina. E a estratégia do São Paulo dá certo. Vai bem o Crispo até aqui no duelo tático com o Fernando Diniz, preenche bem o meio campo, né? O Vasco não fica confortável com bola, não consegue ter volume de jogo. E muita pegada das duas equipes, né? Sempre tentando encaixar essa pressão. E o Ryan sendo forçado muito a jogar de costas, que não é a melhor versão do Ryan, né? A melhor versão quando ele circula um pouco mais, quando ele vem de frente pro gol, né? O São Paulo faz um jogo até que com coragem e com organização, né? Saindo pro jogo. E marca bem o meio campo do Vasco. Eu vou te falar aqui, ô Luiz Felipe Freitas. A gente recebeu aqui um superchat. Boa. A gente não pede superchat aqui, né? A gente aqui a transmissão é gratuita. Diz a galera que colabora, a gente vai ler. O rapaz falou aqui, ó. Quem vai ser convocado amanhã eu não sei. Mas a Casa TV está de parabéns pela convocação do Bop. Boa, isso. Craque de estirpe. Que isso, hein? Lembrando que todos os superchats vão pro bolso Fernando Campos. Vem o Gomes, ajeitou, PH, domina, levanta para a grande área. Bate na marcação, volta para Paulo Henrique. Ele vem pro giro, pro lado direito, que é a boa dele. Recua o lance com o Nuno. Olha onde cai o Nuno, né? Aquela coisa do Fernando Diniz. O cara sai de uma ponta, vai para outra, vem para jogar, trabalha a bola. O Vasco já é obrigado a recuar com o Barros. O São Paulo morde. Tenta recuperar o bom momento que deixou algumas semanas nessa temporada. A gente pega o São Paulo nas últimas partidas, são números horrorosos. Trabalho de bola do Vasco, Piton. Nos últimos 10 jogos o São Paulo venceu apenas 3. E foram 7 derrotas, contando todas as competições das últimas 10 partidas. E aí o passe é ruim do Cuesta. E a Sportbet está na área, hein? Trazendo as odds atualizadas do jogo. Vasco para vencer 2.45, empate 2.7, São Paulo 3.5. Ju Cabral, a galera vai no QR Code para deixar lá o palpite, acessar o site da Sportbet. Os números equilibrados, Ju. Bem equilibrados, e o jogo aqui começa bem equilibrado também, né? 3 finalizações pro Vasco, 2 pro São Paulo, equipes que estão jogando com bloco alto, marcando muito alto, enfim, a possibilidade de gol é grande para as duas equipes. Tá fácil, faz teu nome, faz o Sportbet aí, confira essas e outras possibilidades no site da Sportbet, sempre com responsabilidade, é para se divertir, beleza? Vem bola longa. Pra ninguém esse passe. O São Paulo ainda não conseguiu encontrar o Bobadilha, né? Nas costas dos dois volantes do Vasco, do Tietê e do Barros, né? Eles se movimentam por ali, o Lucas muitas vezes também se movimenta tentando receber essa bola por ali. Vai tendo um duelo difícil com o Cuesta, que muitas vezes o persegue, e os duelos já são bem definidos, bem interessantes. E um São Paulo que começou marcando muito bem, mas que às vezes tem alguém que não acompanha. E aí dá essa qualidade e essa tranquilidade pro Vasco progredir. E ainda mais com um cara como Robert Renan, que dessa vez deu uma balançada e perdeu a posse da bola. Jogador de qualidade, mas acabou errando. Contra-ataque, não subiu a bandeira ainda, então se manda Gonçalo Tapia. Lucas Moura se mexeu, Tapia vem pro cruzamento. Dominando Felipe Coutinho. E a bandeira não subiu não, hein? O São Paulo está tentando explorar muito essa bola longa, essa bola esticada, para o Tapia atacar as costas da defesa do Vasco.
em vários momentos a defesa do Vasco sai para o jogo, né? Ela está mais posicionada adiantada e o Tapa é o cara da velocidade para explorar isso, as costas da defesa do Vasco. E vem lançamento para o Raia. Raia contra 3. Contra o mundo. E o Ryan, Luiz, vivendo um pouco do que ele viveu no jogo contra o Fluminense, né? Tá sumido da partida porque tá encaixotado, né? O Ryan tá muito isolado no ataque do Vasco. Então, normalmente acontece assim, tá, Luiz? Se o Coutinho não entra no jogo, o Vasco não joga. O Coutinho tá participando pouco ainda da partida. Teve um momento ali que apareceu, voltou um pouco mais. Só que, cara, o Vasco precisa municiar o Coutinho. Essa bola precisa chegar pro Coutinho. Porque se o Coutinho voltar todas as bolas para receber, ele não consegue fazer 60 minutos de jogo. Então, o Ryan tá encaixotado, ele fez o São Paulo muito bem, isola o atacante do Vasco e ele não consegue se desvencilhar. Vai precisar que o time jogue para ele, vai precisar que o Coutinho apareça mais também. E o Vasco explora muito o lado direito aqui no início da partida com o Gomes e com o Paulo Henrique. E pelo lado esquerdo tem o Piton que levanta pro Rayan! Rafael, a dividida com o Sabino. O Piton, quando vai ao fundo, né? Geralmente é passe de qualidade, é cruzamento que vem bom. E ele encontrou o Rayan e o Sabino veio para dividir. Piton, um cara de 10 assistências já nessa temporada, fez um gol, deu 10 assistências em 48 jogos. E quem se beneficia muito dos cruzamentos é o Pirata, né? É o lateral esquerdo com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Bola nos pés de Robert Arboleda. Mas é você que fica sempre de olho no nosso contador. A gente já bateu os 23 milhões ou não? Porque eu tô achando que tem que bater nesse primeiro tempo. Aí, ó. Falta aí o contador pra você. Falta muito pouco, viu? Aproveita agora pra se inscrever na Casé TV. A galera fala assim, pô, isso é muito chato. É a terceira vez que você tá pedindo hoje pra eu me inscrever aqui. Eu já me inscrevi. Então tá bom, se você já se inscreveu, esse recado não é pra você. É pra quem não se inscreveu e que ouviu 2 vezes e não se inscreveu. Tem gente que não colaborou, não. Aproveita agora. Eu prometo que se hoje a gente bater os 23 milhões, eu não peço de novo hoje. Hoje, né? Amanhã já vai pedir. Amanhã eu peço de novo, pô. Cara, porque eu vou te falar um negócio, Luizinho. Também tem aquele famoso ditado, né? Se eu não pedir pra galera que tá assistindo a gente, eu vou pedir pra quem? Não tem jeito, né? Ó o Ailton. Se antecipou. Marcos Antônio. Aqui vem para dominar Pablo Maia. Marcos Antônio, a cabeça pensante desse meio de campo do São Paulo. Deixou nos pés do Bobadilha. Enzo Dias. Toca pro Bobadilha, que já deixou no Marcos Antônio. Vem Damião Bobadilha de novo. O Vasco fica recuado, a torcida Cruz Maltina vai. A posse de bola do São Paulo, que aí tem paciência. É o time do Crespo, querendo a vitória fora de casa. São Paulo até aqui no Campeonato Brasileiro, apenas o 10º visitante, né? O 10º melhor visitante, são só 14 pontos em 15 jogos. Mas a parte boa é que todas as vitórias do São Paulo fora de casa no Brasileirão vieram na era Crespo. Com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com o Crespo como visitante nessa edição do Campeonato Brasileiro. A bola bateu na marcação. Pablo Maia para trás, Marcos Antônio, Bobadilha. Veio quente, não dominou. Aí a batida de fora do Gomes com desvio. Vai para fora, escanteio pro Vasco. O jogo tá muito em cima disso, né? Perde, pressiona, as duas equipes tentando sufocar a série de bola adversária. Jogo truncado, com uma grande oportunidade. Mas com muita pegada, muito disputado. Tô gostando do jogo em São Januário, até pela postura do São Paulo. Visitante, mas saindo pro jogo, deixando o Vasco desconfortável. E vem levantamento para a grande área. Coutinho tá na bola. Robert Renan, 1,86 m, vai para a grande área. Cuesta quase 1,80 m, também vai lá para dentro. O Rayan com 1,85 m tá na área também. Vem levantamento fechado. Toque na trave. Rayan. A cabeçada bate na trave, não entra. Sobrou a bola. Espalma, Rafael. Robert Renan, que chutaço. Rafael, defesaça. Melhor momento do jogo, uma na trave e outra defesa monumental do goleiro do São Paulo. Que sequência, hein? Para mexer com o jogo. Cruzamento do Coutinho na cabeça. Rayan subiu sozinho. A testada foi muito consciente. Bate na trave. O Belt foi aí na sua frente, hein? Que testada do Rayan, Belt.
cara do Ryan, Luiz, explorando muito esse segundo pau, né? Os cruzamentos pelo lado esquerdo de ataque, buscando sempre a segunda trave, agora numa bola parada, mas o Ryan tentando esse segundo pau, tinha conseguido um toque fraquinho, que a bola foi para fora numa outra oportunidade, e agora nessa colocou na trave, depois o Robert Renan de primeira, Luiz, por pouco, não colocou o Vasco na frente, obrigou o Rafael a fazer uma grande defesa com reflexo puro, amigo. E a gente tem o privilégio de ter aqui a Ju Cabral, o Ryan não pode ter essa liberdade, né, Ju? Pra vir pra essa cabeçada. Aliás, que movimento o Ryan, mas completamente livre. Ainda mais em bola parada, né? Que você tem como se organizar, enfim, os principais. Olha como veio o Tietê. Coutinho. PH. Toca atrás, vem o Barros. É aquele lance que dá uma mexida no jogo, né? É o São Paulo que agora percebe, né, na prática, que o Vasco pode ser muito perigoso. Andrés Gomes. Aí vai levando. Realmente com o Barros. O menino tem só 21 anos de idade, voltou de empréstimo, né? Estava no América Mineiro, volta de empréstimo e desde que voltou não perdeu com a camisa do Vasco. Carlos Cuesta. Tietê. Boa antecipação, chegou bem no lance o Bobadilha. E veio o contra-ataque, lançamento pro Tapia. Olha onde está o Coutinho, hein? O cara é o último homem do Vasco nessa posse. Marcos Antônio. Esse daqui é o Pablo Maia. Olha como o Vasco já está todo recomposto defensivamente. Vem o Enzo. Com espaço, hein? Ele carregou, deu traço, ajeitou, Pablo Maia pega bem, Marcos Antônio. É o Alan Franco, ajeita com o Mailton, olhou para a grande área, vem para o cruzamento na segunda trave, o toque. Chegou PH para fazer o corte. Bobadilha com o rebote. De costas, acompanhado pelo Andrés Gomes. Recua. Tentativa de tabela do Tapia não funciona. Ganha Carlos Cuesta. Coutinho de primeira tenta acelerar. Sabino vai. Na correria, Ryan. Na correria também. Arboleda para se antecipar e recuar com o Rafael. Chegou cedo o Arboleda, antecipou bem. Agora, o lance do Ryan, eu não sei se era o Pablo Maia que estava com ele em um determinado momento, ele larga, né? E aí o Ryan tem toda a liberdade para fazer. Aí, bola parada, tempo de se organizar, mesmo com esse tipo de marcação, a quem marque por bloqueio, a quem defenda ali o espaço, não dá para você deixar o cara sozinho. A capitã Ju Cabral falava como na época? Como é que era o esporro da capitã Ju Cabral? Fala pra mim, Ju! Fala! Como é? Você não... Essa hora não permite. Deixa pra lá. Não tá bom. Essa hora não permite. Não tá bom. Nossa, Ju Cabral, capitã da seleção brasileira, medalhista olímpica. Gomes. Brigou Tietê. Bola chega pro Nuno. Outro que tá meio sumido no jogo, Nuno. Piton. Aí o Robert Renan, a bola vem pro Barros. E nessa quinta-feira tem mais Brasileirão na tela da Cazé TV. Toda rodada tem um grande jogo. Hoje é duelo por Libertadores. Na quinta também. Quinta-feira tem Fluminense e Mirassol. Os dois tropeçaram, né? Vamos ver. Primeiro Tietê de frente pro gol e bote fraquinho no meio. Então é o seguinte, galera. Pode botar na tela de novo. 6 da tarde. E o Tietê sentiu. Quinta-feira, o Fluminense vem de derrota pro Ceará fora de casa. Tomou um sonoro 3-0. O Mirassol empatou com o Botafogo. É um confronto direto aqui por vaga em fase de grupos de Libertadores da América. É quinta, a partir das 6 da tarde. Fluminense e Mirassol no Maracanã. Ao vivo aqui na tela da Cazé TV no YouTube. Esperamos vocês, hein? Chutaço do Robert Renan, hein? Bola difícil. O Coutinho vai tentando participar mais do jogo com bola. Ele que dá esse cruzamento no escanteio para buscar o Ryan, a bola vai na trave. E o Pablo Maia, né, vai sendo um carrapato no Coutinho. O Pablo Maia vai seguindo o Coutinho em todas as partes do campo, porque o Coutinho é muito importante para fazer o Vasco jogar. Ele baixa, ajuda na série de bola, né, dita ritmo, é o maestro dessa equipe. E o Pablo Maia está marcando ele muito bem. Olha, atento o Léo Jardim. Quem não estava atento era eu, que esqueci que o terceiro gol do Ceará foi anulado, né? Foi 2-0 o Ceará para cima do Fluminense hoje no Castelão. Perfeito. Tá corrigindo aqui. E o Coutinho, ele se finge morto, né? Ele vai, ele para, ele começa a andar um pouquinho para trás, para ninguém notar e tentar se desmarcar. Só que tem um problema. O
Pablo Maia tá de olho até no morto. No vivo, no morto, mais ou menos. Quando o Coutinho vai para um lado ele vai, quando o Coutinho vai para o outro ele vem. É difícil, cara. E aqui vem o Andrés Gomes. Bota na frente, ligeiro Andrés Gomes. Trouxe para canhota, chutou travado a Arboleda, hein? Ele estava lá na origem do lance, depois veio para recuperar a jogada. Bobadilha, tenta o passe pro Tapia. Tá jogando muito fora da área hoje o Léo Jardim. Deve estar gostando do Ancelotti, né? Um goleiro que dá ligado, se antecipando. Lucas Moura, tenta o chapéu, Barros ganha. Lucas Moura vem para pedalada, tentou a caneta, Cuesta levou a melhor. Barros caiu. Depois do choque com o Lucas Moura, a gente está vendo o garoto caído aqui em campo. O Wilton estava bem próximo da jogada. Diga aí. Isso que você falou do Léo Jardim estar mais participativo no jogo, vai muito com o que o Donan estava falando agora há pouco, que é sobre a estratégia do São Paulo, né? De poucos toques na bola e tentar explorar as costas da defesa do Vasco. Só que para isso, o Vasco marcando mais em cima, o Léo Jardim naturalmente fica com uma função mais de líbero, né? Mais atento para cortar esses lançamentos nas costas da defesa. Só que eu ia destacar tudo isso porque o Marcos Antônio está tendo muita dificuldade para jogar. Ele tem aparecido toda hora pedindo bola para os jogadores de São Paulo de defesa, ali de costas para o ataque do São Paulo, mas não tem conseguido receber muitas bolas na criação da jogada. O São Paulo tem encontrado dificuldade para jogar com a bola, para sair jogando, acho que muito por conta também da falta de competência para colocar o Marcos Antônio na saída de bola. Às vezes que ele recebe tem sido mais na frente quando o São Paulo ganha algum lançamento ou alguma coisa assim. Luizinho, deixa eu só trazer o primeiro torcedor aqui, Pedrosa, que mandou um vídeo pra gente falando quem que ele convocaria para a seleção brasileira. Roda aí. Se o Ancelotti não levar o Coutinho jogando o que tá jogando, com o Ryan jogando o que tá jogando, ele é maluco, pô, ele é maluco, tem que levar hoje. O torcedor não falou o nome. Nosso Renato Rodrigues aí, obrigado pela audiência. Tamo junto. Diga aí, Pedrosa. O Barros ele ficou caído e o Diniz ficou louco porque ele não queria que a equipe médica entrasse no campo. Ele queria que o Barros levantasse e o jogo continuasse. Essa é uma das características do Diniz, né? Ele toda hora pede para o jogador continuar. Ele não gosta que o jogo fique sendo parado, até porque isso beneficia o São Paulo nesse momento. Então ele ficou louco com o Barros. Ele não queria deixar a equipe médica e xingou muito. Pedrosa, a gente estava vendo cara aqui dele é psicopata. Quando você falava, o Diniz ele fuzilava o Barros com o Barros voltou mancando muito. A gente lembra, né, no Vasco Fluminense, Pedrosa, a bola já vai pro Barros, não tá nem aí. O Ryan sentiu, né, uma lesão e ele fala pro Diniz, eu senti uma lesão. E o Diniz responde o quê? Legal, você só sai do campo morto. E o Ryan volta pro campo. E a torcida do São Paulo chegou. O Bob, você tinha falado do ônibus aqui, assim, é legal ver a torcida do São Paulo chegando agora, né, Luca Bob? É, isso mesmo, ele tá chegando com as bandeiras, a bateria. Agora o São Paulo tem um reforço de peso também nas arquibancadas de São Januário. Barros parece recuperado, né? E foi um choque com o joelho, ele pareceu ter sido o joelho do Lucas Moura pegando o tornozelo do Cauã Barros. Aí chegou a Arboleda. Outra antecipação do Equatoriano, erro de passe. Coutinho. Gomes devolve para Coutinho. A bola vem muito em cima, ainda assim ele conserta. Joga com o Paulo Henrique. Saindo da grande área, Ryan, como ele gosta. Ryan levantou no veneno. O toque para trás, bateu no Arboleda. Reclamação de toque no braço. A Arboleda estava de costas para a bola. O Piton invadia a grande área. Dessa vez o cruzamento foi do Ryan para o lateral lá dentro. E agora o Piton faz o movimento para receber, hein? Vem bola para o Piton na grande área. Tentou a finta. Piton ajeitou. Nuno por dentro. Aí o Andrés Gomes. Outra reclamação de toque no braço da torcida do Vasco. O Tapia sozinho. Brigou. Levou sorte. O Tapia são 3 contra 2. Ele bota na frente. Bobadilha. Cruzamento é pro Lucas Moura. Deixou passar. Tapia! Léo Jardim. Sensacional! Salvando o Vasco. E que deixada do Lucas Moura. Como joga o Lucas Moura! No contrapé, Léo Jardim faz milagre! Muito bom o contra-ataque do São Paulo. A defesa do Vasco exposta.
Importante ali o movimento do Tapia e muito importante o corta-luz do Lucas, né? Quem conhece, só a deixadinha. São Paulo estava esperando justamente essa brecha, esse espaço, com a defesa do Vasco um pouco mais vulnerável para atropelar nas transições, para botar velocidade. E já foi checado, não houve pênalti em nenhum dos dois lances. Cariocas contra Paulo e assim, emoção lá em cima, atenção o tempo todo, cada lance é um grito, como a gente acabou de ver, ou um susto, como o torcedor do Vasco passou agora. O corpo vai sentindo junto com a torcida, como a torcida do São Paulo, que acabou de chegar. Mas para você não ficar travado de tanta emoção, chegou o reforço que resolve. Neusaldina muscular, com liberação imediata, ela age com potência máxima contra as dores no corpo. Vai no QR Code que está na tela e chama a Neusa muscular para aliviar a tensão do jogo. Nuno Moreira, pé direito na bola, ajeitou, Andrés Gomes. Bope, que chegada do São Paulo, hein, Bope? Belíssima chegada do São Paulo e é louvável a luta do Tapia até agora. Ele está lutando sozinho contra o Cuesta e o Robert Renan, agora trombou, conseguiu ficar de pé de novo e chegou para finalizar depois do corte de luz, do corta-luz lindo do Lucas Moura. Olha, 40 minutos de jogo, o São Paulo faz uma ótima partida e, por que não dizer, surpreendente partida em São Januário. E a gente teve a chance de rever agora a bola que aparentemente mesmo toca no braço, mas depois do toque para trás, que vai no chão, vai no peito do Arboleda e depois toca também no braço. O VAR analisou e não achou nada. Para mim nada também. O nosso Donan também não foi nada. Tchê. E agora a chance do contra-ataque. O Tapia tá toda hora ali, ó, com um zagueiro só, tentando atacar o espaço. E vem o Mailton levantado, falta nele. Deixadinha do Lucas, né? Jogadores do Vasco no aquecimento, hein? Deixadinha do Lucas é de quem conhece, né? Deixadinha ali pro Tapia. Foi bem também o Bobadilha. Primeira vez subindo um pouquinho mais ali pro apoio. São Paulo, de fato, faz um jogo muito competitivo em São Januário. Dificulta a vida do Vasco, marca bem. E quando tem espaço é perigoso nessas transições. Amanhã tem clássico aqui na Cazé TV. É clássico na Kings League. A fúria de Neymar e Cris Guedes enfrentando o G3X do Gaules do K9. Rodada decisiva de Kings Cup Brasil. E vamos descobrir também quais times vão para os playoffs. Vale lembrar que o campeão da Kings Brasil vai enfrentar o vencedor da Kings México para ver quem domina as Américas. Vem para Kings amanhã a partir de 4 da tarde, aqui na tela da Cazé TV. Lucas Moura pro Tapia, mas será muito bom. E chegou Robert Renan para fazer o corte. Grande primeiro tempo, hein? Daqui a pouquinho no nosso intervalo vamos com os gols desse domingo no Brasileirão. Piton. Com espaço, Andrés Gomes. Ele vem, é muito rápido, vai carregando, vai arrastando. Bola não foi nem pro Ryan, nem muito pro PH. Chegou pro Ryan, ele bate pro gol, explodiu em cima da marcação. Mãos para trás do Sabino, como manda o roteiro do zagueiro hoje em dia. Mas olha como o Ryan sai mais para procurar jogo agora. Nuno Moreira. Pé direito na bola, Nuno Moreira pro Piton, linha de fundo, cruzamento rasteirinha, essa bola bateu na marcação, voltou pro Ryan, Tietê bate de novo em cima da marcação. O Cazé alertou isso no início da partida, né? A gente estava vendo o Ryan encaixotado, jogando muito de posse, pouco acionado, pouco participativo. Nos últimos minutos o Ryan passa a circular mais, vem para o lado direito, né? Ele jogou muito bem durante o Campeonato Brasileiro como um ponta pela direita. A partir da saída do Verratti ele passa a jogar um pouquinho mais avançado, mas ele não pode ficar paradão só ali aceitando a marcação, né? Tem que circular um pouco mais esse ataque do Vasco, até para conseguir ter um pouquinho mais de repertório ofensivo, porque a defesa do São Paulo está muito bem encaixada. E vem Piton, linha de fundo, tenta o cruzamento, ganha escanteio pro Vasco. E as opções do banco de reservas do São Paulo. Muitos garotos hoje no banco também, tricolor. Paulinho, Pedro Ferreira, Luca, Negruti, que é um pouquinho dentro
dentro desse banco de garotos é até um pouquinho mais rodado o Negruti. Vem pro levantamento na grande área. Coutinho tá nela, pé direito na bola. São Januário lotado hoje. Coutinho levantou, Arboleda corta, deu rebote. Andrés Gomes bate no Nuno. Tinha endereço, hein? Voltou Andrés Gomes de novo. Espalma, Rafael. A bola veio no cantinho, chute difícil de canhota. Ele bate pro gol. Rafael tá na bola. E a gente deveria até falar mais sobre a temporada do Rafael, né? Tá muito bem em 2025, sendo decisivo, hoje trabalhando. Quando o Vasco chegou lá, ele foi exigido, mostrando a segurança, né, de um grande goleiro. Vai bem o Rafael. E o Andrés Gomes chamando muito o jogo, né? Ele pode errar, mas ele tenta, né? Ele arrisca. Cobrança rasteirinha. Piton de calcanhar pro Coutinho, pra trás, a chance, tentou um toque de letra o Nuno. Bola veio forte, não sei se ele buscou o passe, mas era uma jogada claramente trabalhada e bem trabalhada, hein? Mais 2. Ô, Luiz. Diga aí. Primeiro que o time de São Paulo ficou reclamando de impedimento do Nuno no chute que a bola bate nele. E aí, antes do Rafael fazer a grande defesa e ela ir para escanteio, e aí o Rafael foi reclamar com o Wilton e o Wilton ficou falando para ele assim, ó, não tava. E depois, o Rafael continuou reclamando e o Wilton falou, para, já disse, não estava impedido. Ó o lançamento, o PH em condição legal. Chega a linha de fundo, marcado pelo Enzo Dias. Vem pra balançar, já filtrou, PH. Chute não saiu com pressão. O Sabino dominou e lançou pro Lucas Moura. Marcos Antônio, agora o contra-ataque. E o Tapia de mano. E o Tapia contra um dos dois zagueiros, agora contra o Cuesta. É o Robert Renan, né? Veio na primeira, saindo lá pelo lado direito. O Robert Renan vai na primeira, vai na segunda e faz o corte. De qualquer forma, é um Vasco que articula mais, que muitas vezes se projeta e se instala no campo de defesa do São Paulo, com muita movimentação, com muitas aproximações. A circulação no corredor central gera em alguns momentos vantagem, é a liberdade da finalização, como o Vasco vai conseguindo finalizar. E gera para o São Paulo contra-ataque, mas muitas vezes é um Vasco que consegue terminar a jogada, finaliza, e o São Paulo tem que recomeçar. Enzo tentou achar o Tapia e Barros bate a linha de fundo. Vai ser o último ataque do primeiro tempo. E olha, galera, no Prime Video, quarta-feira, 7h30, torcedor do Vasco, tem o clássico contra o Botafogo. Botafogo e Vasco, quarta-feira, 7h30 no Prime Video. Em cruzamento. Vem levantamento para a grande área. Alan Franco tá lá dentro. Pablo Maia também. Vem Mailton, pé direito. Bola fechada. E o toque de cabeça vai para fora. O Sabino subiu. Queria escanteio. O Sabino reclama. A Arboleda vai para o chão. O juiz vai apitar o final do primeiro tempo. Ou, se o VAR entender que aconteceu alguma coisa, e é o que o Arboleda quer. Tá falando, fui empurrado. E é o que deve estar falando o Wilton, né? Seguinte, galera, inclusive, já que o Wilton está falando, vou falar também. Nosso intervalo, vamos conferir os gols da vitória do Palmeiras para cima do Juventude, o líder do Brasileirão. A vitória do Corinthians, que entra na briga pela Libertadores também contra o Grêmio. O Ceará dando uma desafogada na luta contra o rebaixamento, batendo o Fluminense. Resultado que foi bom para Vasco e São Paulo. Vai terminar a primeira etapa. Pede a bola ao Wilton Pereira Sampaio. E aí, professor? Ele está esperando o VAR para saber se pode ou não pode. Pode apitar o final de primeiro tempo. Vai, professor. Oficializa ou não vai oficializar o final de primeiro tempo? Momento de tensão em São Januário. Ele espera a intervenção do VAR e vai, hein? Vai no VAR. E ele vai pro VAR. O agarrão do PH com a Arboleda. Na imagem para você. Agora é com o Wilton Pereira Sampaio. Na última bola do primeiro. É o que a gente fala. O juiz, ele espera a análise do vídeo para apitar o final do primeiro tempo. Ele esperou e
agora vai para a cabine do vídeo analisar o lance. Na primeira imagem é com PH e Arboleda. Vamos ver se a gente tem acesso a mais algum ângulo. Olha aí, Dona. PH e Arboleda ali na risca da pequena área. Ele foi abraçando, né, o Arboleda, né? Corre o risco, abraça o Arboleda, impede que o Arboleda suba. Para mim é pênalti, né, que deve ser marcado. Um pênalti para lá de desnecessário, né, que o PH cometeu em cima do Arboleda. E ainda deu, ele segura, ainda tem um trançapé, vai pro chão os dois. Luiz. Diga aí, rapidinho. Tá dado o pênalti. Tá dado o pênalti, sim. Confirmado o pênalti em São Januário. E amarelo pro PH também. E aqui, ó, numa imagem mais aproximada para amarelo você. pro PH e ele tá suspenso. Ó, como ele derruba, PH tá fora do clássico contra a equipe do Botafogo. Tem pênalti o São Paulo. 49 minutos. Agora o que me incomoda nesse lance é que o Wilton tá muito bem posicionado. Ele tá na frente do lance. E ele precisou do VAR, da cabine, pedir para ele analisar novamente o lance para confirmar o pênalti. O pênalti aconteceu, mas ele estava bem, né, posicionado ali para ver o lance. Vem para cobrança de pênalti. E aí o prejuízo para o Vasco, Luiz, ele é gigantesco, né? Além do pênalti no último lance, né? No último lance do primeiro tempo, você ainda perde Paulo Henrique pro clássico, que era mais um confronto direto pro Vasco. Então, assim, só notícia ruim. E o Wilton agora tá discutindo com o Lucas Moura a posição da bola, né? Quer que bote a bola um pouquinho mais pra frente. O Lucas Moura botou a bola na marca. Lembrando, ele tá tocando a marca, tá dentro da marca. Léo Jardim. Lucas Moura. 50 minutos. Deve ser o último chute do primeiro tempo. Deve ser a última bola dessa primeira etapa. Léo Jardim, que em muitos momentos na Copa do Brasil foi herói em disputa de pênalti com a camisa do Vasco. O Lucas Moura, que voltou para ser herói de título também de Copa do Brasil com a camisa do São Paulo. Autorizada a cobrança do pênalti. Posicionado o Lucas Moura. Agora sim vem a autorização. Respira fundo o Lucas Moura. Concentrado. Autorizada a cobrança. Respira fundo, parte para a bola. Lucas Moura! Gol do São Paulo! Gelado, frio, diferente demais, Lucas Moura! Aos 52 minutos do primeiro tempo, ele bate o pênalti no cantinho, com muita categoria, deslocando o Léo Jardim, sem se afobar, com muita calma, lentamente foi pra bola. 1 pro São Paulo, 0 pro Vasco em São Januário. Lucas Moura, Luca Bop, 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo, um gol que premia um ótimo primeiro tempo do São Paulo, que jogou bem, lutou, se esforçou o tempo inteiro, fez jogo duro contra um time muito bom do Vasco e premia esse ótimo primeiro tempo do São Paulo. 1-0 com justiça para mim até agora em São Januário. Então vamos embora para o segundo tempo. Mais 45 minutos de jogo em São Januário. Gol de Lucas Moura. Autoriza o árbitro. Bola rolando para o segundo tempo. Tá valendo em São Januário. Vasco da Gama 0, São Paulo 1. Mais 45 minutos pela 31ª rodada do Brasileirão Betano. Coladinhos na tabela de classificação nesse momento. O São Paulo está ultrapassando o Vasco. Está chegando a 44 pontos. O Vasco está estacionando nos 42. Nuno Moreira. Pro Coutinho, ele levanta para a área. Chegaram Poleta, botando a bola à linha de fundo. Em escanteio para o Vasco. E o torcedor que hoje lota as dependências de São Januário. Aí gritando forte também no segundo tempo. Tem o Piton pro levantamento. Perna esquerda do Piton. Barros, Cuesta, Robert Renan, todos na área. Vem bola alçada pro Barros. Tirou lá de dentro
O Pablo Maia. Volta para domínio do Tietê. Aí o Piton. É a primeira balançada. Lucas Moura bloqueia o passe. Vai para a dividida. Piton toca pela linha lateral e a bola sai em arremesso para o São Paulo. Aplaudido ali pelo Hernan Crespo, o Lucas Moura. Se não mudou peças, Donan, o que pode mudar de comportamento o time do Vasco e o São Paulo também para essa segunda etapa. Fernando Campos. Acho que a postura do São Paulo precisa ser a mesma, né? Foi bem o São Paulo, marcando forte, principalmente no meio campo. Olha, falta duro. Vai sair o cartão amarelo para o Nuno. E por trás ali acabou pegando. É outro que estava pendurado, né, Pedrosa? Perfeito. Também não enfrenta o Botafogo, mais uma grande perda para o Vasco da Gama. Só para terminar de passar aqui, né? Tietê é outro. Dos que estão em campo, só o Tietê agora, né? Pode também ficar fora por cartão amarelo. O Vasco ele precisa trabalhar mais o lado esquerdo. O próprio Nuno Moreno faz um jogo abaixo do padrão dele. Então, assim, concordo com o Cazé que o ideal é voltar com esse time, sem mudanças. Mas se eu fosse o Fernando Diniz, já começaria a pensar na entrada do Verratti, né? O Verratti, artilheiro do país, pode ser um cara importante, ter mais presença de área, você colocar o Ryan para circular mais, né? O Ryan jogando de costas tem muita dificuldade ainda. O Ryan, quando participa mais do jogo e vem de frente, ele gera muito mais estrago, né? Qualquer defesa. Eu acho que do Vasco é tentar utilizar mais esse lado esquerdo e pensar numa entrada do Verratti. O São Paulo seguir com a mesma toada, né? Acho que deu muito certo. São Paulo foi muito competitivo no primeiro tempo. Robert Renan deixando a bola com o Léo Jardim. Lembrando que hoje o Ancelotti, Carlo Ancelotti, está em São Januário e amanhã ele estará aqui na Cazé TV. Ele vai vir aqui? Não, a gente vai ver aqui na Cazé TV, 1h30 da tarde, a convocação do Geral Cazé TV. Com Carlo. Amanhã, 1h30 da tarde, hein? Convocação da seleção brasileira, mais 2 amistosos, Senegal e Tunísia. E amanhã o Geral Cazé TV começando 1h30 da tarde, mostrando ao vivo a convocação, a entrevista coletiva. Vamos escutar Gil Cabral, Donan, Bárbara Coelho, vou estar nessa também para a gente repercutir bastante. Será que ele vem com muitos brasileiros, né? Jogadores que atuam por aqui na lista? Vai com muitos jogadores que atuam fora do país? Qual que vai ser dessa lista do Ancelotti? A última lista de 2025. Amanhã, 1h30 da tarde, já na trilha para a Copa do Mundo, que você confere aqui na tela da Cazé TV. Se você já sabe, né? Tá lá. Barros. Se manda Carlos Cuesta. Jogador que tem expectativa de ir para a Copa do Mundo com a seleção da Colômbia, o Carlos Cuesta. Chegou do Galatasaray, cria do Atlético Nacional. Já tem 23 jogos pela seleção da Colômbia. Aí o Tietê. Em Robert Renan. Se movimenta Nuno Moreira. O Coutinho está um pouco mais atrás. Chega Piton. Bota na frente. Bola com o Tietê. Falta do Alan Franco. E aí tem a chance de levantar para a grande área o Vasco. É o famoso lance que o jogador de ataque adora, né? Tá de costas, pressionado pela linha lateral, o zagueiro vem, estica os dois braços, faz aquela falta clara, uma falta boba. E tem a chance de usar sua artilharia aérea, a equipe do Vasco. Coutinho na bola. O Barros está na primeira trave. Veio o Coutinho, mandou direto pro gol. Passou o Cuesta na frente da bola. Ficou com ela o Rafael. Isso é uma bola sempre muito perigosa, né? Qualquer toque ali do atacante vai no gol. O Rafael no limite dos 8 segundos. Lucas Moura vem pro domínio. PH chegou para fazer o corte. PH de novo de cabeça. Nuno Moreira. Recomeça a jogada com o Lucas Piton. O Vasco tentando manter a sequência de 4 vitórias consecutivas. Piton atrás. Tietê pressionado, Piton contra 2, grande jogada, grande solução para o Tietê, desarmado Nuno Moreira com a sobra de bola, PH, tá por dentro, ajeitou para o Coutinho, Ryan, bola forte demais, não foi para o Coutinho, não foi para o PH, não foi para ninguém, contra-ataque, Robert Renan de primeira já solta com o Tietê, Coutinho se apresenta, o Vasco vem para a pressão no segundo tempo, Nuno Moreira deu a primeira balançada, tentou achar por dentro o passe
Ryan, Coutinho, vem pra finta. Primeiro bloqueio do Pablo Maia. Coutinho balançou bonito, chutou colocado. Bom desvio, escanteio. E o Coutinho, ele deu uma puxadinha na perna. Eu fiquei com a sensação que ele falou, tá puxando, vamos ver. Ele bota a mão na parte posterior da coxa esquerda, ó. Agora, ó. Ai, tomara que não seja nada, né? O Coutinho tá agachado, tá abaixado. O momento que ele tá vivendo é muito especial, né? Tomara que eu tenha feito aqui a leitura equivocada. Enfim. Piton levantou a primeira trave. Lucas Moura faz o corte. Aí o Alan Franco evitou a saída pela linha de fundo. Tem arremesso lateral, o Vasco. Pedrosa está de olho ali na movimentação dos reservas do Vasco. Tá vendo o Felipe Coutinho? Parece bem aqui para dar um pique, ó. Vem o Tietê. Andrés Gomes ajeitou. Paulo Henrique devolveu para o Andrés Gomes. Linha de fundo. Ele chega para tocar rasteirinha para trás. E onde é que está o Coutinho já, né? Tá bem. Fez o corte o Enzo. A tua leitura foi perfeita, Luizinho. Os reservas tinham ido aquecer antes desse lance. Boa. Em bola atrás, Tietê. Recebeu, cruzou para o Nuno. Bola muito forte. O Mailton deixa passar. E vem para buscar aqui pelo outro lado. Bate para frente direto. Já chega para dominar o Piton. O São Paulo não consegue sair de trás. Então o Vasco vem para cima de novo. Cauã Barros. Cauã Barros faz a inversão de jogada com o Cuesta. Tem liberdade, tem espaço. PH. Tapa a linha de fundo. Andrés Gomes. Com brecha para trás. Coutinho dominou. Girou, bateu. Coutinho. Passa para fora. Ele girou, bateu queimando a grama. E foi a linha de fundo. Uma blitz, né? O Vasco com uma postura muito agressiva nesse segundo tempo. Ótima dobradinha do Paulo Henrique com o Andrés Gomes. Já funcionou em alguns momentos no primeiro tempo, essa bola em profundidade. E a inteligência também para esse toque rasteiro para trás. Muita gente afunilando, né? Na pequena área ali, o toque para trás buscando o Felipe Coutinho. O Vasco até cria, né? O Vasco, a jogada tá saindo, tá faltando a eficiência, mesmo no momento da finalização ou do último toque. Mas é um bom início de segundo tempo do Vasco que vai colocando São Paulo para trás. Aqui o Piton. Barros. A bola chega para o Cuesta e o Coutinho está aberto pelo lado direito. Ele toca, se movimenta. Parece bem o Coutinho. Mais participativo no segundo tempo. Esse do Léo Jardim. Bola alta. Aí ficou de graça para o Mailton. Que toca para o Arboleda. Chega Pablo Maia para tocar mais lateralmente com o Mailton. Agora o São Paulo se manda para o ataque. Isso, Mailton. Bola muito forte. O Luca Bocchi, o São Paulo em dificuldades aqui no segundo tempo. Saindo pouco, hein? O São Paulo acuado pelo Vasco no campo de defesa. Tá com dificuldade da RG. E agora vem o Andrés Gomes depois do passe. Que bola do Nuno. Andrés Gomes está na área. Andrés Gomes bateu. Rafael, defesaça! Espetacular o goleiro do São Paulo. Andrés Gomes soltou o pé. Rafael se agiganta para salvar o tricolor. Coutinho. E aí o Coutinho tenta o lançamento. A bola é muito longa. Vamos receber a galera. A galera tá falando quem é que pode para a seleção, quem é que não pode. Manda aí na tela, vai. Foram dois vídeos da galera lá. Galera gravou ali, espetáculo, valeu demais. Coutinho e Ryan. E aqui vem pra finta, Coutinho! Com ele o Arboleda, falta do Coutinho. Bela jogada. Verrete e Matheus França chamados. E o Coutinho
Não gostou ali da marcação do Wilton Pereira Sampaio. Vem duas mexidas na equipe do Vasco, Ju Cabral. E é um Vasco que precisa melhorar nesse último terço, né? Você vê que a primeira vez que conseguiu fazer a bola chegar de pé em pé, o Gomes fazendo uma movimentação diferente, né? O PH tira muito o Enzo Dias dali. O Gomes se movimentando no espaço, conseguindo gerar uma situação, qualidade no passe, gera a finalização. Mas ainda assim é um Vasco que em alguns momentos erra muito esse último passe ou a construção do lance. E um São Paulo que vai se defendendo, né? Agora subiu muito, uns não acompanharam. O Nuno Moreira conseguiu deixar o Gomes em uma grande situação, perde uma boa oportunidade o Vasco novamente. E Ju tinha a oportunidade do passe, né, no segundo pau pro Ryan, né? O Andrés Gomes tentou a finalização, uma flecha, gera muito jogo, né? Quebra a linha, vem de novo. Vem de novo, PH, lado direito, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, fez o corte a Boleda, tira lá de trás o Sabino, vem para dominar Piton. Trabalhou ali o lado do pé, dominou bonito, colocou no terreno. Felipe Coutinho, Nuno Moreira, girou, ajeita para o Piton. Aí recua a jogada, novamente Nuno Moreira para cruzar na área, Arboleda rebate. E o São Paulo agora tenta colocar a bola no chão, Bobadilha. Vem passe pro Tapia, chegou Mailton, lançamento pro Tapia em condição legal, Léo Jardim. Mexida dupla no Vasco. Sai o Nuno Moreira. Eu tô tentando aqui identificar o outro que saiu, mas por aqui pelo meio só o Nuno Moreira. Subiu a placa aqui. Cauã Barros, saiu Barros então com o número 88. Cauã Barros saindo aqui. Porque o Andrés Gomes também estava se direcionando aqui para banco de reservas. Tirou o Barros, uma mexida ousada do Diniz. E o Fernando Diniz bota o time pro ataque. Ele tira o jogador com a maior capacidade de marcação desse meio campo do Vasco. A melhora do Vasco no segundo turno tem uma influência direta do Barros, que trouxe energia, dinamismo. Então assim, vai ousar o Diniz. Vai correr riscos, né? A tal coragem para jogar que ele tem. E aqui vem o Andrés Gomes, ó. Tocou pro Verrete, bloqueou Sabino, dominou Tietchan. Agora é com ele, né? O Matheus França também tá por dentro. Já faz a abertura para PH. Se manda o Paulo Henrique pro cruzamento. Agora tem Verrete. Subiu, tirou a Boleda. A sobra é do Piton. Toca por dentro, Tietchan acelera, Piton, linha de fundo, levantou, bola alta, forte, segunda trave, fez o corte à zaga, PH no rebote, tocou, Matheus França vem rasteirinha, batida pro gol sem muita pressão, Sabino domina, e aí sai na velocidade Marcos Antônio, sozinho, né? Bola nos pés do Marcos Antônio, lançamento para Lucas Moro, tá inteiro na jogada do Cuesta. E agora é o seguinte, Luiz, o Diniz identificou que o São Paulo estava esperando o Vasco, chamando o Vasco foi para cima de vez. Agora, se o São Paulo encaixar um contra-ataque, pode pegar o Vasco totalmente aberto. O Vasco perde completamente essa pegada no meio campo que o Barros dava. Agora, Cazé, assim, se não tem uma questão física, era melhor deixar o Barros e tirar o Tietchan, né? O Barros ele conseguiria equilibrar mais o sem bola com a capacidade também de articular jogo. Matheus França, em bola pro Ryan, agora bem mais perto também com o Verrete lá dentro, ele sai da área. PH levantou pro Piton, a Arboleda fez o corte, o rebote é do Ryan. Ele toca, Andrés Gomes girou, bateu. Olha só, já vou no gramado para conversar com o Guilherme Beltrão. Enquanto você está vendo aí o Carlo Ancelotti no detalhe, mas antes trazer para você que com a Stella Bet, no QR Code que você tem na tela, você faz uma aposta simples de R$10 ou mais em esporte, isso com odd mínima de 1.5 e ganha uma chance diária para concorrer a prêmios. Vai no QR Code que está na tela e participe. Stella Bet, simples e no instante. Tem bola longa para o Tapia. Ele chegou, dividiu, ganhou do Robert Renan. De cabeça, bota na frente o Lucas Moura, tá livre por dentro. Beltrão, o jogo fica aberto, Belt. Então, só eu destacar, porque assim, a gente está falando muito do Vasco, do volume do Vasco, mas o São Paulo precisa ficar com a bola para poder se proteger mais. E antes daquele ataque do chute do Andrés Gomes, que ele é defendido pelo Rafael, o Maílson tenta um passe muito forçado e o Marcos Antônio reclama muito com ele, falando sobre justamente isso. No contra-ataque a esse passe errado do Maílson, a melhor chance do Vasco no segundo tempo. Então, é importante também que o São Paulo se proteja com a bola, além de só se proteger sem a bola. Vem ele aí para a cobrança do escanteio. Camisa número 22 do São Paulo, Mailton.
Mailton vem para levantar. Mas o corte é a defesa do Vasco. O rebote agora com Enzo Dias. Marcos Antônio. O torcedor do Vasco fica impaciente, porque o Vasco fica parado lá atrás e vem o cruzamento para a segunda trave. O Lucas Moura sozinho. Para trás, ele tentou a testada. Matheus França vacilou. Defesaça de Léo Jardim. Que vacilo do Matheus França. O São Paulo quase chega ao segundo. O Lucas Moura estava sozinho. E a gente já conversou com o Lucas Moura justamente sobre a cabeçada. Ele é um dos caras que melhor cabeceiam, né? No futebol brasileiro. É um cara que sabe muito bem se posicionar, e ele falou dessa dificuldade, né? Porque é muito difícil você ter o tempo de bola e você direcionar. Ele apareceu sozinho, cara. E ele preferiu cabecear para dentro da área. Decisão. Verratti ficou com a inveja danada, Lu. E vem aqui. Erra o passe, Matheus França tentava a devolução. Lucas Moura chega para dominar, tá de costas contra 3. Ele vem para dar o traço. Marcos Antônio sozinho. Tapia também pedindo. Ele bota o Marcos Antônio para correr até demais. E chegou o Léo Jardim. Léo Jardim hoje com muitos toques fora da grande área. E a situação que a gente citou, né? O Vasco completamente... Lançamento para o Tapia. Robert Renan, sensacional. Se o São Paulo acertar o São Paulo tem que acertar, Luiz. 2 passes no máximo. Que ele vai sair cara a cara com o Léo Jardim. O cara que fazia essas coberturas, né, que protege bem a última linha defensiva, é o Barros. Por isso que, se não teve uma questão física, era melhor deixar o Barros e tirar o Tietê. Se ele queria usar, né, arriscar um pouco mais. Tem bola. Olha que disposição do Mailton, hein? Agora só uma questão, né? Assim, o Arboleda faz um jogo muito correto, mas mais uma bela atuação do Sabino até agora, viu? O Sabino muito seguro ali defensivamente. Obrigou o Léo Jardim a fazer uma boa defesa também. Faz um bom jogo o zagueiro canhoto do São Paulo. E o Vasco trabalha a bola. Robert Renan. É um time postado para o ataque, outro querendo contra-golpe. Esse é o cenário do jogo em São Januário. Lançamento para o Matheus França. Chamou no peito. Tenta o cruzamento para o Verratti. Ele toca. Arboleda sozinho. Marcos Antônio de lado com o Alan Franco. Tenta tirar. Volta para domínio do Marcos Antônio. Aí o Verratti já chega, empurra, faz a falta. Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem pela frente o clássico contra o Botafogo. A gente citou agora há pouco, né? Nesse meio de semana às 7h30. A chance aqui que teve o Lucas Moura. Depois pega o Juventude em casa e ainda com data a definir o Grêmio fora de casa. Diga aí, Luca Bock. O Crespo chamou aqui Ferreirinha e Rigoni. Acho que muito em cima do que o Casé estava falando, que o São Paulo precisa encontrar 1 ou 2 passes para chegar na cara do gol. Vai renovar o ataque com o Rigoni e Ferreirinha vão entrar. Lucas Moura já parece bastante cansado. O jogo do São Paulo agora, mais do que nunca, é um jogo para buscar contra-ataque. O Vasco tem 77% de posse de bola no segundo tempo. E a defesa do Vasco está muito adiantada, com o meio campo muito aberto, sem capacidade de marcação. Então já vai renovar a energia, o Crespo, botar a velocidade ali do Ferreirinha, principalmente com o Rigoni. E vamos falar a verdade, se a gente olhar também do meio para frente, o Bob pode me ajudar dentro da relação dos jogadores do São Paulo, são os mais experientes, porque dali o restante é só garotada, né, Bob? É isso, tem o Luca, tem o Paulinho, o jogador que foi relacionado contra o Mirassol, mas mal jogou nos profissionais, o Luca que entrou pouco também, enfim. São Paulo com muitos desfalques, sobretudo no seu setor ofensivo. E vem pro ataque de novo o Vasco. Daqui a pouquinho então mexida dupla no tricolor. O passe bem, Sabino brigou, foi fintado. O juiz não deu nada e vai sair em tiro de meta para o São Paulo. É tiro de meta para a equipe do São Paulo. E a galera tricolor também tá mandando um recado pra gente via WhatsApp. Solta aí. Vai ser uma das maiores injustiças da história das convocações da seleção brasileira se o Antony cria de Cotinha ele não tiver essa convocação, viu, Tcholote? Até o gatinho aqui, ó, tricolor. Concordo que o Antony tem que estar, beleza? Valeu, Tcholote. E o Antony guardou 2 hoje, tá? E 2 gols e uma assistência. Bonito. 2 belos gols. 2 belos gols, né? Tá jogando muito lá no Betis. Querido São Paulo, como fez aí o torcedor tricolor lembrar a todo o Brasil. Ferreirinha e Rigoni, Tapia e Lucas Moura. Ele troca os 2 atacantes, Gil Cabral. Fizeram um grandíssimo jogo, né? Tanto o Lucas
quanto o Tapia fizeram um grande jogo. O Tapia muitas vezes sendo esse cara para atacar a profundidade, para duelar contra os zagueiros do Vasco. Foram muito bem, mas acho que já cansados, esgotados, e agora também com o Vasco se lançando muito à frente, 2 caras para explorar ainda mais isso. E aí o Vasco vai trabalhando a bola, 21 minutos do segundo tempo. Vem lançamento longo pro PH, com ele o Enzo, melhor pro PH, sobe também o Ryan, corta Sabino. Tietê, Bobadilha dividiu. É arremesso. O time da casa, mas é um pouquinho mais atrás, segundo o Wilton. Só uma observação, Luizinho. Para mim, a grande diferença do Vasco até aqui era a mobilidade que ele tinha no trio que rondava ali o Ryan. Se agora você tiver um Ryan que fica parado do lado direito, um Gomes que fica parado do lado esquerdo e um Coutinho que circula por dentro, vai facilitar a vida do São Paulo. Então é um Vasco que precisa voltar a ter essa mobilidade. Olha o Cuesta para cruzar na área. Arboleda no alto é dele. Rigoni de cabeça pro Ferreirinha. E aí o Ferreirinha toca pro Marcos Antônio, já dispara, Ferreirinha pediu. Ele fez o break, o Ferreirinha vai dar aquela cadenciada, hora de respirar também, porque se pegar, espetar, pegar, espetar, pegar, espetar, cansa. E se você não fizer o gol, dá a bola novamente pro adversário. Viton, só que aí também Luizinho, não adianta não trabalhar a bola. Diga aí, Pedrosa. Não, só para falar sobre o que o Donan comentou em relação ao Barros, não parece ser nada físico, porque ele está aqui no banco, ele não recebeu atendimento algum e o jogo realmente se tornou mais exposto para o Vasco da Gama com a saída dele. É só a informação. E o PH, ele fala, vamos apostar a corrida, vamos. Já botou na frente agora o Ryan, linha de fundo, cruzamento, saiu com o desvio. Escanteio para o Vasco. E agora o Ryan pelo lado direito, né? A posição para mim ideal para ele nesse Vasco do Diniz, participando mais do jogo aqui como ponta pela direita, o Verratti por dentro e o Andrés Gomes inverte, vai jogar como ponta pela esquerda, né? O colombiano pode jogar os dois lados. Em cobrança de escanteio Vasco, a chance de levantar na área para o Verratti, vem bola alçada, tirou Alan Franco e é de novo sobra do São Paulo. Marcos Antônio. Bola para o Ferreirinha. Em velocidade pela ponta canhota. Ferreirinha contra Andrés Gomes. Marcos Antônio dominando o Pablo Maia. E tem mais Brasileirão nessa quinta-feira. 6 da tarde, duelo. Hoje é duelo por Libertadores. Quinta-feira também tem Fluminense e Mirassol. 6 da tarde, ao vivo aqui na tela da Cazé TV no YouTube. O seguinte, Fluminense vem de derrota, o Mirassol vem de empate, mas estão próximos. O Mirassol um pouquinho mais à frente, né? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O objetivo é o mesmo para ambos. Libertadores da América diretamente, né? Fase de grupos. 6 da tarde. Quinta-feira nesse confronto direto aqui na tela da Cazé TV. Bobadilha. Marcos Antônio. Deu a bola com Bobadilha, chegou para cruzar, passa na frente de todo mundo. Mailton vai fazer uma sombrinha ali no Piton. E o Vasco, como a Ju falou, né? Que bola perigosa. Tirou Léo Jardim, deu certo. Verratti. Toca pro Ryan. Agora o Vasco tem campo aberto. Se manda Paulo Henrique. Aposta, corrida o PH. Cruzamento pro Verratti. O Arboleda é um absurdo na bola aérea, né? Faz um grande jogo. Ele e o Sabino, principalmente, os dois muito bem ali. Ganhando todas. Por baixo, por cima. Partida de muita segurança. E o São Paulo, a gente fala na coragem para jogar, né? Teve coragem, achou espaço. O Rigoni foi puxado agora pelo Robert Renan. Luizinho. Luca Bop no gramado. Ó, duas informações. O Crespo chamou o Luiz Gustavo para entrar, primeiro volante. E o Lucas está colocando gelo no joelho direito. Ele que lesionou o joelho direito, está fazendo uma compressa de gelo ali no joelho. Não está com uma cara que é muito sério, mas está colocando uma compressa de gelo ali no joelho direito, tá bom? Viton, importante. Então tomara que o Lucas seja só aquele gelo do desgaste de quem entrou em campo. Teve uma partida de muita movimentação. Felipe Coutinho agora vem para fazer a abertura com o Cuesta. E o Cuesta toca e vai. A ordem do Vasco agora é atacar. O último homem é o Robert Renan, mas o Coutinho é o outro cara mais na defesa.
Gomes, na bola Mailton. Gomes vem, aposta a corrida também. Evolução de primeira, Andrés Gomes. Levantou pro Verratti, olha o toque para trás, bateu no Verratti, tá valendo ainda. Verratti para quem vem, Gomes, furou. Sobrou o chute colocado com o desvio. Ficou com ela o Rafael. Que furadaça agora do Andrés Gomes. E depois o Cuesta chutou pro gol. Vem Alisson, hein? Exatamente, camisa 25, o Alisson já está aqui perto na beira do campo. Veio num pique tremendo o Alisson. Teve uma passagem pelo Vasco, falei, né? Não foi uma passagem virtuosa. Em 2013 foram só 6 jogos. Chegou a fazer um gol com a camisa do Vasco, mas não se encaixou. Na época que ele era atacante, né? Mais um ponta. Foi utilizado na época do Dorival Júnior como treinador do Vasco. Uma pena, cara, porque, assim, mais uma prova do amadorismo, da incapacidade do Vasco, que tá há quantos anos, né, essa bola de neve tão ruim, né? E aí você percebe nessas pequenas decisões. O Alisson, que é um grande jogador, foi dispensado por... O Cruzeiro pediu a volta dele por falta de oportunidades e a gente, é bom lembrar, 2013 o Vasco acabou o ano rebaixado. O Alisson certamente seria um jogador que ajudaria bastante. Marcos Antônio e Bobadilha, né, Bob, deixando o gramado. Exatamente. Teve cartão amarelo pro Sabino, que estava pendurado. O Alan Franco, na verdade, o cartão foi pro Alan Franco, né? Pela falta, o Alan Franco pendurado também. Alan Franco, é isso, exatamente, Alan Franco. O Sabino pendurado também. Exatamente. GB vem aí. Então, GB vem aí? Cara, é o Diniz. Vem aí, tá conversando com o Diniz. Tá bom. Vai botar todo mundo pra Será que ele vai tirar o Tietê, mano? Será? Nunca duvide. Vamos ver. Não seria nenhuma novidade. Contra o Vitória, ele colocou o Coutinho de volante. Eu vou te falar, assim, nos últimos minutos o Coutinho me parece bem desgastado, não está participando tanto, né, da criação do jogo. E o Vasco depende muito do Coutinho para funcionar. Amigo, assim, fala, Belti. Ô, dona, só trazendo aqui, antes de fazer essa chamada, de chamar o GB, o Diniz conversou muito com o Coutinho. Ele chamou o Coutinho, ficou um tempão conversando com o Coutinho. E aí depois chamou o GB, e assim que entrou o GB saiu correndo para entrar, o Matheus Cocão saiu do banco para aquecer. Então também pode ser uma outra possibilidade. Vem o PH carregando. Um touro, né? Robert Renan. Piton. Aí o Tietê, bola curta do Tietê, melhor para Alan Franco. Tenta o passe, a bola é muito boa. Chegou pro Rigoni. São 2 contra 2 aí no ataque. A bola chegou pro Ferreirinha na grande área. Abriu Ferreirinha. O juiz de frente. O braço do Cuesta. O Ferreirinha se entregou ao contato. Depois vamos ver. Depois vamos analisar. Porque o toque, o contato, e o Enzo vai tomar o cartão amarelo. Que isso, Enzo? O Enzo tá louco, querendo o pênalti numa boa. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com uma imagem que a gente possa ver mais à frente. O juiz viu o que aconteceu. Assim, o Wilton Pereira Sampaio estava de frente pro lance. Se foi pênalti ou não, nós vamos saber agora. Vamos ver. Cuesta. Dá pra dar. Dá pra dar. Dá pra não dar. Dá pra não dar. Aí depende do Wilton. Eu vou te falar, eu não vi esse pênalti não. Eu também não daria não. Acho que tem o braço, mas ele não faz movimento. Posso falar o que eu comentei chão, aqui? Né? O movimento dele, o PH, qual que é a diferença desse movimento do movimento do PH? O PH, ele abraça o Arboleda até o final. Ele só termina fazendo o ipom no Arboleda. O Cuesta, ele deixa o braço, em algum momento ele tira o braço. Mas assim, já vi pênaltis assim sendo marcados? Todos nós. Todos nós. Já vimos não sendo marcados? Já vi também. Como agora. E eu falo o seguinte, em relação ao VAR. Assim, o Wilton viu tudo o que aconteceu. É só isso. Se ele acha pênalti ou não, se o VAR acha pênalti ou não, é outra discussão. Mas que o Wilton viu. E, na minha visão, ele julgou que aquela tentativa de impedir a progressão do Ferreirinha não foi suficiente para a queda.
na minha visão. E aí, por isso que ele manda seguir o lance. Cara, se eu sou torcedor do São Paulo, eu tô pedindo pênalti Da vida, óbvio. Lembra... Já marcaram vários assim. Lembrando que no pênalti que ele deu, ele estava muito bem posicionado, ele viu o lance. Mas ele só deu o pênalti depois que o VAR chamou. E ele tirou o Tietê. Sai Tietê. Ele tirou o Tietê para a entrada do GB com a número 9. Torres Gêmeas lá na frente. Matheus França. E com a número 19, o GB que fez gol de vitória, né? Contra o próprio Vitória. Finalzinho do jogo, gol importantíssimo. Certamente um momento marcante para o garoto. Mais um criado em São Januário. Nesse momento, o Coutinho virou o primeiro homem de meio campo do Vasco. Aí o Ferreirinha. Meio campo todo aberto do Vasco. Sem a bola ali. Muito risco. Risco total do lado do Vasco. O São Paulo montado para o contra-ataque. E às vezes, Ju, você que já teve muitas vezes em campo, com várias situações diferentes vividas no gramado, às vezes um time adversário se bagunça e você também pode entrar nessa e se bagunçar, né? Olha o GB. Ele protege, dá na ultrapassagem. Andrés Gomes pegou no braço de alguém por ali, mas foi no braço do Andrés Gomes. No braço de alguém tocou, deu pra ver. No berimbolo lá não deu pra gente ver daqui. Vamos ver agora na repetição. Andrés Gomes dá o tapa. Pegou ali, mas não sei também se era pra dar, né? De qualquer jeito a bola tava com a equipe do São Paulo. Mas assim, Ju, o time de São Paulo não pode entrar na bagunça do Vasco. E que em algum momento, ainda quando tinha Lucas e Tapia, já tinha tentado, ao invés de acelerar, frear e ter um pouco mais a posse, para descansar um pouco com a bola, né? Com as substituições do Vasco, eu até pensei que o São Paulo talvez pudesse sentir um pouco mais, porque tem algumas perseguições muito longas, um desgaste gigantesco para alguns jogadores, né? Bom, o Alan Franco em determinado momento veio marcar o Nuno Moreira no seu campo de defesa do Vasco. Então o desgaste é grande. Agora acho que falta um pouco de inteligência para o São Paulo, que talvez em algum momento possa se utilizar de todas essas substituições e desequilíbrio do Vasco na busca do empate para ter a bola e conseguir envolver mais o setor do meio de campo. E vem o Andrés Gomes, bola com o Piton, cruzamento é sempre pro Verratti, bola longa demais, tirou o Enzo Dias. O Enzo Dias naquele lance lá do contra-ataque, do pênalti que o São Paulo pediu, tomou amarelo, tá suspenso. E agora é mano a mano. Vem Ferreirinha, pedalou, fez a finta, travou, chegou pro Rigoni, dominou. Aí o Vasco já se recompõe defensivamente. São Paulo perde outra ótima oportunidade de contragolpe. Só outra coisa a observar com as modificações do Vasco, né? Eu acho que o São Paulo é inteligente, é isso aí. Agora faz a bola girar de um lado para o outro e faz o Vasco correr um pouquinho sem a bola, tão organizado como está em relação aos jogadores que perdeu. É um Vasco agora que joga a bola na área. Repara como muitas vezes a ação de alguns jogadores é correr para dentro da área para esperar o cruzamento e não mais a associação. E não mais se aproximar com quem tem a bola. Facilitou também um pouco a vida do São Paulo. E o São Paulo agora vai dar aquela pisada na bola com o Enzo Dias. Tem mais dificuldade para marcar o Vasco, né? Tá com 2 centroavantes, 2 pontas, 1 meia. Tem bola longa. Chegou Robert Renan. Chegou Felipe Coutinho. Faz a abertura para Paulo Henrique. Só que agora é o seguinte: quando ele olha para a área, tem 3 opções. Ele faz o break. Tem 4. Tem muita gente na área. Matheus França levantou, segunda trave, Andrés Gomes. E o que falou a Ju Cabral, né? Agora virou chuveirinho. E aí você pode ter 18 jogadores na área. Só que o cruzamento vai onde não tem nenhum jogador do Vasco, aí não tem condição nenhuma, né? E o campo do Vasco todo aberto. Se o São Paulo encaixar um contra-ataque, vai ter espaço. A defesa vai estar muito exposta. O Diniz, ele foi pro all-in muito cedo. Aos 15? Muito cedo. Ele desconfigurou muito o meio campo do Vasco. E principalmente a escolha de tirar o Barros é uma escolha que deixa o Vasco automaticamente mais desequilibrado. Porque o Barros foi a peça que proporcionou o equilíbrio desse time, né? Sem a bola, né? Um cara de pegada. Então assim, o Diniz acabou abrindo muito o time. Agora o Coutinho é o primeiro homem de meio campo. E quem entrou mal no jogo até agora, que produziu muito pouco, foi o Matheus França, né? Ambas marcam junto com o Sport Bet. Torcedor técnico também. Aponta pra cá, aponta pra lá.
O QR Code está na tela para a galera acessar. Teria que, obviamente, daqui para frente sair um gol do Vasco da Gama. O que você acha da ótica, Zé? Eu gostaria muito que desse certo, mas o Vasco está desorganizado demais, cara. Vou te falar, o São Paulo está mais próximo do segundo gol. Enzo! Então a galera pode pegar. O Enzo não concorda muito. Não. Vai no QR Code, acessa o Sportingbet, tá esperando o quê? Faz um Sportingbet aí. Sabe por que eu falo que o São Paulo tá mais próximo do segundo gol, cara? Porque o Vasco tá empilhando atacante. O Vasco tá completamente... E mais um aí, Casé. Vem mais um. 3-10, tá? Exato, vem mais um atacante aí que é o DVD agora. O Vasco tá alçando bolas na área. Pode sair o gol? Pode sair o gol, claro. O Vasco tem bons cabeceadores, o Verratti tá na área. Beleza. Só que assim, o Vasco ele está indo na loucura. David Cocão. David Matheus Cocão vem aí. Então, pelo São Paulo, Ferrarese. Boa, então vai entrar em campo Ferrarese com a número... Vai sair o Mailton, é isso, Bop? Percebi certo? 22? Isso, exatamente, Luizinho. Ferrarese no lugar do Mailton. E do lado do Vasco... Matheus Cocão e David. Vamos ver quais jogadores vão sair. Porque agora, daqui pra frente, Dona, fica difícil a gente tentar prever, porque já tá meio... O Coutinho sai de campo. Vem Cocão. Saiu o Coutinho. Vai tirar o volante Coutinho pra botar o volante Cocão, né? Exatamente. Um cara de mais pegada, né? Jogador pra tentar... Piton também saiu. Preencher mais bem. Como ele tira um lateral esquerdo e coloca o DVD. Esse é o Diniz. O torcedor de São Paulo sabe muito bem também, né? Nesse momento eu acho que o Vasco tá com 2 zagueiros, um volante e o resto todo mundo é o lateral, que é o PH, que não é mais lateral, é ponta, e o resto é atacante. Vai marcar com 3 e atacar com 7. É isso. Olha o Andrés Gomes onde está no círculo central. Resumidamente, o que você falou é isso. Vai atacar com 7 e defender com 3. Assim, eu não posso acreditar que o Gomes vai ser lateral esquerdo aqui. Mas ele está fechando a lateral esquerda aqui. Ele está fechando o lado esquerdo. Será que o Carlos Andrés Gomes é o lateral esquerdo do Vasco agora? É isso aí, olha lá. É ele. Andrés Gomes. Legal. E que gás, que energia. Já tocou pro DVD. Vem o David. Passe ruim do DVD, mas ele brigou pela sobra. Ainda DVD contra Alan Franco, contra Ferrarese. Consegue dar o tapa para trás. Chegou Andrés Gomes. A bola não vai para a área. Não chega no GB, não chega no Verratti, também não chega no Ryan. Andrés Gomes levantou. De cabeça fez o corte Enzo. A bola pinga. Verratti tenta proteger. Deu totó de lado. PH. Pressionado contra 2. Tentou a caneta. A bola sai em arremesso lateral. Matheus França. E do outro lado o Crespo coloca o Ferrarese para reforçar mais o lado direito defensivo aqui na vaga do Mailton. Aí o Cocão fez o passe. Andrés Gomes, cavadinha. Boleda corta mais uma. Matheus França. Ele vem carregando. Tenta o passe na ponta canhota. Chegou bem pro DVD. De mano. DVD puxou pro pé direito. Chegou DVD. Fica com ela o Léo Jardim. Chegou Robert Renan. É um Vasco meio bagunçado. Quase 40. Robert Renan pede aproximação. GB. E o Vasco, se fizer um gol aqui, ele não pode mais mexer, né? Não pode, assim, se rearrumar. Nem sei se é do interesse do Diniz, mas tô olhando para um cenário onde as coisas ficam igualadas. E se você falar pro Diniz que o Vasco tá bagunçado, ele vai ficar... A gente vai debater isso daqui a pouco, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco no Copa Zona. Toda a repercussão do jogo. A disputa também cabeça a cabeça entre Palmeiras e Flamengo. Vamos ter o Fala Porco ao vivo depois de mais uma vitória do Verdão. Rigoni, cara a cara pra matar! Ele manda pra fora! Inacreditável. A chance que teve o Rigoni. O Luca Bop abre o microfone e fala alguma coisa, Bop. Deixa o coração falar.
Se for para deixar o coração falar, vai ser impublicável o que eu quero falar aqui. Não dá para perder esse gol, né? Não dá para perder. Tava na cara do gol, ele bateu muito longe, foi na minha frente aqui, a bola saiu uns 3 metros para fora. Não dá para perder esse gol a essa altura do jogo. Luca Bop. Que chance o São Paulo vai ter mais uma pelo visto, hein? Luiz Gustavo pro Ferreirinha. Abriu as pernas, passou. Léo Jardim vai ficar com ela. Deixa eu aproveitar então com a bola. O Léo Jardim ia sair da área porque ele estava escorregando. Aí ele falou, cara, entre dar essa bola parada aqui e dar o escanteio, vou dar o escanteio. E aí ele arremessou a bola para fora, veja de novo, ó. Não ia conseguir parar. Aí teve a inteligência, a velocidade de raciocínio. E o Diniz bravo. O Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas. Excluindo aí 5 vitórias, contando com o Campeonato Carioca. Desde 2000 o Vasco não consegue ter 5 vitórias seguidas. Ferreirinha filtrou, invadiu a área, levantou o toque de cabeça para acabar. Luiz Gustavo! Gol! Do São Paulo! De um cara que merece, que passou por problemas de saúde nessa temporada, que dá a volta por cima, que de cabeça mata o jogo em São Januário. 42 do segundo tempo, Luiz Gustavo. O São Paulo organizado, o Vasco todo aberto. Luiz Gustavo, 2 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Ferreirinha na cabeça do Luiz Gustavo, Luca Bop. Um gol que coroa uma partida muito madura do São Paulo. O São Paulo fez um ótimo jogo, está fazendo um ótimo jogo aqui em São Januário, organizado, lutando, competitivo, e é premiado de novo num gol no fim do segundo tempo, como foi no fim do primeiro, 2-0, depois de uma ótima partida do São Paulo. Muito boa partida mesmo. Fernando Campos, todos os jogadores do São Paulo de pé à beira do gramado, aplaudindo. Luiz Gustavo, 2-0 São Paulo. Gol muito representativo para um cara que tem uma carreira gigante, que é importante dentro desse elenco do São Paulo pela qualidade e pela experiência. Primeiro dele nessa temporada. E aí estava o retrato do jogo, né? O Diniz organizou o Vasco, abriu muito o Vasco ficou muito exposto, sem pegada. O Ferreirinha entrou justamente para isso e ele faz uma belíssima jogada, né? Desequilibrando para dar assistência, e o Luiz Gustavo praticamente sacramentar uma vitória importantíssima do São Paulo. No confronto direto, brigando por vaga em Libertadores, o São Paulo foi mais equilibrado. O São Paulo hoje teve, de fato, uma atuação madura e competitiva. E acho que o Diniz correu riscos, né? Muito cedo, desorganizou muito o meio-campo do Vasco. Passou por um tromboembolismo pulmonar, o Luiz Gustavo ficou basicamente a temporada toda fora, chegando hoje apenas ao seu 7º jogo e primeiro gol na temporada. E vou dar uma dica pra galera que tá ligada com a gente agora, tá? Primeiro deixa eu ver esse ataque do Vasco, porque vem o Vasco com o Matheus França. Vou falar agora da linha XTR da Citroën. Ou não vou falar, porque vem o São Paulo e vem se mandando Sabino, que arrancada. Ferreirinha, se vai valorizar, deixa eu valorizar também a linha XTR da Citroën. O Alisson dá aquela pisada na bola. O Aircross e o C3 agora vem com design exclusivo e revestimento interno novo, além de proteção de carroceria e pneus de uso misto, tá? É a combinação ideal para você se aventurar por aí com conforto e com estilo. O QR Code está na tela para você saber mais e conhecer ainda mais a linha XTR e as ofertas que a Citroën preparou. Vai no QR Code que está na tela. Que partidaça do Sabino, hein? O Sabino faz um grande jogo em São Januário. Da dupla, né? O Arboleda também. Exatamente. Que estava no lance do pênalti, né? Os dois muito bem, né? É até um trio, né, Cazé? Mas achei que o Alan Franco teve uma atuação abaixo de Arboleda e Sabino. Arboleda e Sabino foi mais dominante. Num nível acima. E vem o Vasco, Robert Renan. Chegou o Andrés Gomes. Puxou para o pé direito. Andrés Gomes vem para Robert Renan. Levantou, Verrete. Alan Franco faz o corte, a bola tá viva. Antes do Ryan veio a defesa. Luiz Gustavo chegou. Antecipação do Robert Renan. Ele vem para bater pro gol. Travado, Robert Renan mandou pro meio. Pingou, tá valendo o Ryan.
Falta, vamos até 50 minutos. Gil Cabral, 2-0 São Paulo. Eu sei que agora é tentador para o torcedor do Vasco, e a gente vai debater bastante isso no Copa Zona, a derrota, a vitória do São Paulo, próximos jogos do São Paulo, Flamengo, Red Bull Bragantino e Corinthians. Esse Corinthians e São Paulo, aqui na Cazé TV, hein? Vai ser com a gente. Mas o Vasco vem de 4 vitórias seguidas, está sofrendo a derrota. Ju, que vitória do São Paulo. Uma vitória gigante do São Paulo, né? Um jogo difícil, duro, de muita doação e entrega da equipe do São Paulo sem a bola, numa tentativa de uma marcação intensa, de tirar o espaço, de perseguições longas. O São Paulo é premiado com o segundo gol diante de um cara que é gigante, tem uma história grandiosa dentro do futebol, mas um São Paulo que passa a ser dominante do jogo depois da desorganização que tem o Vasco da Gama, principalmente no setor de meio de campo. E veio o Rigoni, saiu com bola e tudo. Copa Zona logo na sequência, hein? Eu quero fazer um convite para você que está com a gente aqui agora, tá? Na verdade, eu quero fazer 2 convites. Copa Zona vem logo na sequência para a gente falar dessa disputa cabeça a cabeça do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, que vai ser também a final da Libertadores da América. Claro, as entrevistas, a repercussão desse grande resultado do São Paulo fora de casa. Ó o Ryan, ajeitou pro PH, olhou para a área, vem cruzamento, Verrete, segura Rafael. E quero fazer um convite especial para amanhã estarmos juntos a partir de 1h30 da tarde no Geral Cazé TV especial convocação da Seleção Brasileira. Vai ser a última data FIFA desse ano de 2025 e o Ancelotti vai fazer a última convocação do ano. Ano que vem é a Copa do Mundo. Então fique ligado, amanhã 1h30 da tarde Beltrão estará lá na CBF para conversar com o Ancelotti. Beltrão lá. Ih, que canetaça! Beltrão lá, Gil Cabral, Bárbara Coelho, Fernando Campos e eu estaremos no Geral Cazé TV contando com a sua audiência. Talvez alguns jogadores que entraram em campo hoje, podendo amanhã também receber essa premiação que seria uma convocação. E aí você tá vendo o Igor Rodrigues? Não é porque ele é só bonito, não, e estiloso. É porque ele vai apresentar daqui a pouco o Copa Zona. E nós vamos estar aqui. Ah, e sabe o que vai ter hoje também? Mega resenha. Mega resenha. Sabe? Mega resenha. Sabe o nome do quadro, não? Ó, semana passada o Gil Cabral mandou um recado pro Igor. Ó, não, você conhece o Mega... Sim, é Mega Resenha. Sou péssimo nisso aí. Vamos ter isso no programa hoje. Ó o São Paulo! Ferreirinha! Segura, craque Neto. Porque assim, negócio do... Olha lá, ó, o Ferreirinha, ele parou nos 7 gols. Parou, ele veio... A Tanguinha com 10. Ele veio desembestado e parou. Então, Igor Rodrigues, posso contar com você daqui a pouco ou não? Legal, tá? Tá bom. Então daqui a pouco a gente tá junto aí. Casimiro Miguel, Donan, eu, Igor Rodrigues e o Mega Resenha. Semana passada a gente fez uma jogatina aí que deu errado, viu? Aí vão inventar outra palhaçada aí. Eu já não tô bem hoje. E aí semana passada o Igor Rodrigues, que tirou uma onda com a Ju, achou que ela não conhecia o Gilberto Barros, o Leão. E a Ju Cabral foi lá no programa do Gilberto Barros. Foi ou não foi, Gil Cabral? Ui, comeu olho de cabra e tudo. Ele não sabe de nada, o chinelinho. Não sabe. Chinelinho da empresa. Isso. Eu tô até com medo dessa risada, porque ele é traíra. Alguma coisa vem. Tenho medo. Daqui a pouco no Copa Zona, vem descendo. Aí o cara fala, ó o jogo! E o Vasco vem, descendo com o PH. Andrés Gomes, que isso, Andrés Gomes? Para! Tentou uma finta diferente. Neymar voltou a jogar ontem, quero falar disso também. Quero falar disso também no... Aparentemente voltou hoje também o Andrés Gomes aqui. Ou é o Pelé, que ele quer fazer o quê? Um elástico invertido de letra? Quarta-feira no Prime, eu não sei se é ele. Vai na Botafogo, vai. Não sei. Até no Prime Video, quarta-feira, Botafogo e Vasco. Eu assisti também, hein? Torcedor de São Paulo faz festa em São Januário. Isso foi o Galvão Bueno, Luiz? Foi uma tentativa, Belt. Te pegou, não? Gostei. Obrigado. Valeu, Guilherme Beltrão. Tentou a caneta aí o Robert Renan, hein? E antes do meio de campo partiu o Ferreirinha. É o Rigoni para sair cara a cara. Rigoni! Manda para fora, não é possível que ele perdeu outra chance. É o segundo. Outra bola cara a cara. E acabou em São Januário.